Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Marco Antônio Villa e defenda e apoie o jornalismo independente, especialmente nesse momento tão difícil que nós vivemos no Brasil, mais dramático. Olá, estamos começando nosso encontro de hoje. Agradeço os 651 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que temos analítica, crítica, propositiva na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da Constituição de 88, indica o canal uma amiga, uma amiga. É muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Seja um apoiador do canal. É fácil, seja membro, apoiador do canal. Para ser apoiador, nós explicamos no início do encontro, tem lá, É coisa de 2 minutos, vocês podem apoiar o canal. Por que isso é importante? Fortalecer o jornalismo independente, plural, de qualidade, republicano e democrático. Isso é fundamental, especialmente nesse ano tão importante, tão decisivo para a nossa história, para a vida de cada um de nós, né? No Twitter, vocês podem me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial. No TikTok, sou um cara moderno, Marco Antônio Villa Oficial, né? Também no TikTok. Lembrar a entrevista, colocamos uma entrevista, para mim, fantástica, com o professor Dr. Roberto da Mata, um grande antropólogo, autor de clássicos aí do Brasil, né? Entre outros, eu estou aqui um deles, né? O Carnavais, Malandros e Heróis, né? Para uma sociologia do dilema brasileiro, um papo fantástico, um papo descontraído, né? Muito gostoso, uma história de vida, história da antropologia americana, brasileira, de livros clássicos, de reflexão absolutamente original sobre o Brasil, fantástica, é longa, 1h42 minutos, que tem uma brevíssima introdução minha, que eu explico por que essa é uma entrevista diferente, né? E aí vocês podem assistir em parte, se não der para assistir tudo no mesmo dia, marca lá 30 minutos, parou, aí vê ele 30, 60, depois vê o resto. É muito legal, foi uma coisa muito bacana. Postamos, tenho certeza que vocês vão gostar. E lembro, por fim, né, o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI. Lendo, claro, como sempre, tudo, conversando, pensando sobre o Brasil, né? Temos aí uma série de entrevistas ainda essa semana, amanhã vai ter uma nova, depois assim, até sábado, coisas de primeira, aguardem. Nós estamos falando, né? Tivemos aí Newton Bonder, agora Roberto da Mata, amanhã tem um grande cientista político, assim por diante, tá? Aqui é o canal da ideia, pensar, refletir, isso é o nosso papel, fazer o Brasil pensar. Chega uma hora que ele vai pensar, e aí nós vamos sair dessa tragédia que vivemos, tenho absoluta certeza disso. Passei todo o noticiário, claro, essência, como eu previ. Aqui, né, notem, aqui não tem chute, né? Ou aquelas análises de ocasião, que no dia seguinte a pessoa esquece, finge que não é com ele. Não. Aqui nós estamos insistindo, tentando fazer sempre uma análise, e é difícil, no calor da hora, entendendo o momento como parte do movimento da história, análise de história imediata, história do tempo presente, a conjuntura, eu prefiro pensar como aqueles grandes aí que no século XIX, século XX, trabalharam com análise de conjuntura. É complexo, e tentar entender que parte do pressuposto do estudo, que é condição sine qua non, né? Por isso que a gente tem esses entrevistados de nível. Poxa vida, vocês observam, não tem nenhum lugar que vocês encontram o que tem nesse canal. Me desculpe dizer, não é eu o responsável, são os entrevistados que são muito bons. Não tem nenhum lugar. Pode tirar o cavalo de chuva. Com essa qualidade, não tem, nem se aproxima. Então, é necessário pensar, estudar. O entrevistado, que amanhã vocês vão ver, não vou falar ainda, ele justamente fala disso também, do estudo, da reflexão. E é possível a gente avançar. Não pense que é só na base da fofoquinha, alguém disse, o mercado falou, um certo político eu não posso revelar, mas como? Quem é o mercado? Quem é os
certo político, não sei, e não pode fazer análise de arquibancada. Né? Você tem que fazer análise do técnico, está lá à beira do campo, esse sim, vê racionalmente. Inclusive, hoje tem uma longa, saiu agora online, entrevista comigo, lá no Estadão, tal, que eu tinha dado, se não me engano, foi no final do ano passado, alguns dias atrás, né? Que ano passado parece tão distante, mas não é o caso, né? E agradeço, foi para o Fux, tal, foi um bate-papo bem legal, e sou citado hoje também, olha, no editorial da Folha de São Paulo, né? Sobre a Fundação Palmares, lá, um maluco lá que está fazendo uns absurdos, tal, e também tem lá citação, tal, também agradeço a citação. E aí passei, claro, todo o noticiário. Agora, há uma coisa muito grave que eu previ aqui, e vocês são testemunha. Eu falei que aquele recuo era estratégico, feito pelo criminoso Bolsonaro, com auxílio do Michelzinho, um sujeito patético, mordomo de filme de terror. Olha, é duro ter que analisar a conjuntura brasileira, porque são pessoas tão pequenininhas, e eu fico estudando grandes coisas aqui, e fico irritado, porque ainda falta acabar de ler, não deu, falta isso, falta aquilo. Tem isso, e aí eu tenho de olhar o Michelzinho, mas que fazer? Aí o Michelzinho fez aquela carta de ginasiano, né, medíocre, texto horroroso, chamado de uma declaração à nação no dia 9 de setembro, para o semi-letrado, que se cair de 4 não levanta nem com um guindaste e volta à posição dos ancestrais, o Asmodeu Bolsonaro assinou, e o pessoal falou que jogada. E aí o mordomo de filme de terror quis faturar, dizer que ele garantiu a democracia no Brasil, o mordomo de filme de terror, o amigo do Gedel, o grande Gedel, até hoje não explicou os 51 milhões de reais num apartamento abandonado em qualquer país do mundo. Seria um grande escândalo que todo mundo se lembraria, aqui ninguém lembra. E o mordomo de filme de terror posa como estadista. Aí alguém me disse, um amigo dele, ele entrou no restaurante e foi aplaudido. Bom, onde? Onde? Que eu não vou, nem passo na calçada em frente, atravesso a rua. Que isso? Que isso? E o Rodrigo Rocha Loures? Pergunta para ele. Aquele dos 500 mil reais aqui na Rua Pamplona, recebeu em nome de quem? Passou a mão em 35, sobrou 465 mil reais, devolveu, falaram, está faltando. Ninguém lembra mais. E o Coronel Laranja Lima? Cadê? Ninguém fala mais nada, para os processos. Aí fala, você está sendo inconveniente. Ah, eu estou sendo inconveniente. Não é legal você falar dessas coisas, não. Mas como não é legal? Está tudo correndo. Por isso que a entrevista do Da Mata é muito longa, mas assista o papo, porque tem aquela coisa da indignação, né? Que nós perdemos essa capacidade da indignação. É um absurdo tudo isso. Então, eu falei, olha, isso daí é um movimento. O capitão terrorista, o fracassado, o ladrão, que o Bolsonaro é um ladrão, né? Que a rachadinha era como se, na corrupção brasileira, como se estivesse batendo carteira. É um batedor de carteira. Na época, quando eu cheguei a São Paulo, eu fui trabalhar de office boy, todo mundo era office boy naquela época, a época do milagre econômico. Então, eu cheguei aqui e aí me falaram, tome cuidado no Viaduto do Chá, a empresa era no centro da cidade, tome cuidado no Viaduto do Chá, porque tinha o trombadinho e o trombadão. Né? Se você não sabe o que é isso, escreve no Google. E os mais velhos sabem do que eu estou falando. Que tinha lá o trombadinho, o trombadão, e que batiam carteira. O Bolsonaro era um batedor de carteira, porque a rachadinha, frente à corrupção brasileira, é coisa de batedor de carteira. E agora o criminoso está na presidência da República. É como se um trombadão, lá do Viaduto do Chá, em 1970, hoje fosse presidente da República. É isso que nós temos. E ninguém não causa estranheza. Os pastores, falsos pastores, em nome de Jesus, Deus no comando, acha que esse homem, esse demônio, esse Asmodeu, é um cristão que está nos defendendo. Eles sabem quem não é. Eles têm certeza. Você acha que o Mala não sabe disso? O Mala sabe quem é esse quadrilheiro, esse, né, líder do Morcrim. Claro que o Mala sabe. O Mala sabe disso também. Muito bom para não pagar impostos. Ele poderia até aconselhar para quem quiser fraudar o fisco, procure o Mala. Em nome de Jesus, Deus no comando. Né? Ele está devendo, de acordo com todo o noticiário, uma fortuna. Já saiu na Folha, saiu no UOL, saiu no Estado, saiu em outro lugar. O Mala precisa pagar os impostos. Mala, pega mal, né, Mala? Por que você não fala disso para os seus fiéis, né, Mala? Então,
Tem coisas que são... Esse homem é um horror. O empresariado... o entrevistado de hoje, que eu não vou falar qual foi, vai entrar amanhã, está justamente discutindo o sentido sociológico, elite, sociologicamente falando. Nós não temos. Nós não temos. Porque se tivesse elite empresarial, você acha que teria esse ladrão na presidência da República, semiletrado, homem de 500 palavras? Não teria. Eles poriam outro lá, mas não teria esse elemento, que nem cidadão é. Então, o país precisa tomar uma sacudida. Sabe por quê? Nós somos paralisados. Na verdade, não estamos paralisados. Estamos dando grandes saltos para trás. Grandes saltos, porque os dados econômicos são devastadores. É um negócio assim horrível. Você faz a parte da renda per capita, começa a ver, você começa a falar assim, meu Deus, aí antigamente falava-se em dívida social, agora é super dívida. Então, aí você vê um indivíduo desse, você fala assim, é um acelerado. Isso daqui é um acelerado que está na presidência da República. Hoje ele voltou a vocalizar um discurso criminoso contra a Carta de 88. Ele tem de ser interditado, esse homem. Esse homem é um idiota também, mas é um assassino. E como eu sempre disse, acertei outra vez, cruel, mas covarde. E sempre disse que ele era covarde. E acertei. Né? O episódio de 9 de setembro, quando ele assina a cartinha do mordomo de filme de terror, é um ato de covardia. Porque um homem que tem honra, caráter, que não ia fazer um golpe de Estado. Então, há uma contradição até que eu não digo. Mas se ele do que ele tivesse, ele não assinaria aquele negócio. Mas ele é um homem medroso, né? E esse medroso agora, hoje, esse homem cruel, falando sempre, ele só fala para a gente chapa branca, hein? Entrevista chapa branca. Chapa branca é uma expressão, só lembrar, que surgiu ali nos anos 50 pela UDN, União Democrática Nacional, né? E os casos oficiais tinha chapa branca, tá? Hoje não tem mais. Então, quando o sujeito buscava sempre ou não fazer oposição ao governo, ou se fosse um órgão de comunicação, jornal, revista, rádio, TV, era chamado de chapa branca, para aquele que não tem espinha ereta, que é a garganta de aluguel. Vocês conhecem uma rádio, por exemplo, que é especialista nisso, algumas rádios, vamos usar o plural para ser mais justo, né? TVs, idem. Precisamos mudar tudo isso, e vamos mudar, hein? Porque senão a gente vai voltar a uma situação como essa, se não mudar. Isso não é censura, que é outra coisa. É não deixar na mão de quadrilheiros concessões de rádio e TV. Ponto. Isso é muito importante, porque aqui a gente coloca o dedo na ferida e aponta caminhos. Nós precisamos enraizar a democracia. É uma planta, lembrando uma imagem do Otávio Mangabeira lá atrás, muito frágil. Nós precisamos enraizá-la. E para enraizar, passa pela democratização dos meios de comunicação. Não é possível deixar como está. E o que nós passamos, especialmente nos últimos 3 anos, demonstra que isso precisa ser mudado, com a participação democrática do Estado Civil, sem nenhuma imposição. Isso é central. O que tem no Brasil não tem nenhuma democracia, por exemplo, da Europa. Da Europa Ocidental, você pode procurar, que não tem, aqui é uma farsa, aqui é uma palhaçada, é o que a gente assiste, não só com os supostos pastores que são asmodeus ao cubo, mas mais do que isso, aqueles que estão certos, que estão ganhando dinheiro e espalhando fake news, e ganhando fortunas, e levando dinheiro para o exterior de forma clandestina. Né? Vamos lá, a Folha de São Paulo, o presidente Bolsonaro fez novos ataques a Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, como eu previ. Lembra? O mandatário acusou os 2 magistrados de ameaçar e caçar liberdades democráticas. Ele que propunha o AI-5. Olha a contradição. O ato institucional número 5 não há nada mais autoritário na história brasileira, golpe, né? O golpe, o tal que não é artigo 142, tudo aquilo, ele está falando em liberdades democráticas, que ele nem sabe o que é. Mas os chapa branca não vão perguntar, tá? Que é inacreditável. E ninguém vai esquecer de vocês, chapa. Eu não vou esquecer. Vou ficar cobrando, hein? Porque isso vai mudar. Dia 2 de outubro, isso muda. Claro que a posse é 1º de janeiro. Eu vou ficar lembrando. E aquele, e aquele. Não vou esquecer dos doutores Mengueles, não vou esquecer, hein? Aqui é o canal da memória, eu vou lembrar. Vou incomodar. Aí vem ele, abre aspas, o criminoso Asmodeu Bolsonaro. Quem esses 2 pensam que são? Ele está se referindo a 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha a forma como ele se refere. Ele é um marginal. Ele não está conversando com o Fernandinho Beiramar, tal, com o Adriano, amigão dele, com o Rony Lessa. O Adriano foi executado pela polícia baiana. E o Rony Lessa que matou, e até hoje não está esclarecido totalmente, a vereadora Marielle Franco. Eram amigões dele. Então, nós temos um presidente da República que era íntimo de assassinos de aluguel. Né?
Então, ele acha que ele conversa como se ele estivesse batendo o papo no escritório do crime, do qual ele faz parte, certo? Do qual ele é parte. Vamos lá. Quem esses dois pensam que são? Quem que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando liberdades democráticas nossas, a liberdade de expressão, porque eles não querem assim, porque eles têm um candidato? Eu estou lendo literalmente o que ele falou. Ele é semi-analfabeto, é um idiota, semi-letrado, prefiro dizer. Os dois, sabemos, são defensores do Lula, querem o Lula presidente. Olha, acusação gravíssima, gravíssima. Ele está dizendo que ministros, juízes, portanto, eu prefiro essa expressão, no momento eles estão ao mesmo tempo no STF e no TSE, porque o TSE é composto por 7 juízes, 3 do Supremo, 2 do STJ e 2 advogados por 2 anos, e podendo se renovar por mais 2 tal. Bem, então, ele está dizendo que eles vão votar no Lula, querem o Lula, e estão caçando liberdades democráticas, e eles têm um candidato, um juiz, que é parcial, não é juiz. Olha o que ele está falando. Ele está provocando, fazendo provocações gravíssimas, tal. Continua, né? Faz depois ataques violentos, ou também, especialmente ao ministro Barroso, né? Gravíssimos, tal, e diz ele sobre o julgamento, e aí é o ministro Alexandre Moraes, ele diz assim: eu fui julgado no TSE, a chapa Bolsonaro-Mourão, no final do ano passado. Lá foi a vez do senhor Alexandre Moraes falar claramente: houve sim fake news, houve disparo em massa, sabemos, no ano que vem, se tiver, vamos caçar o registro e prender o candidato, afirmou Bolsonaro. Continua Bolsonaro agora. Olha, isso é jogar fora das 4 linhas. Eu só tenho isso a dizer a vocês. Perceberam? Está falando em golpe de Estado. O criminoso, o ladrão, né? O homem covarde, né? Assassino, matou 620 mil brasileiros. Continua. Eu sempre joguei dentro das 4 linhas. Não se pode falar em terrorismo digital. Que terrorismo é esse? É o que ele acha que é? Quem são os checadores de fake news no Brasil? Contratados a troco de quê? Eles estão identificando o gabinete do ódio. E o ministro Alexandre Moraes, que presidirá, alguém outro dia escreveu, não, é o ministro Fachin, não, é o ministro Alexandre Moraes, que presidirá as eleições, será presidente do TSE, né? Já disse que vai agir de acordo com a lei, duramente. E o Bolsonaro, eles estão preparando, e aqui foi o primeiro lugar que foi dito, um amplo esquema, desde o ano passado, internacional de distribuição de fake news, para tentar desmoralizar o processo eleitoral e um ataque de hackers em massa ao sistema do TSE no dia da eleição, no dia 2, e no segundo turno, no dia 30, caso, evidentemente, haja o segundo turno. Bem, eles estão fazendo isso. Quem está montando tudo isso é o Steve Bannon, de uma organização terrorista, antissemita, racista e homofóbica chamada Movimento, que tem na América do Sul como representante o Dudu Bananinha. Dudu Bananinha é aquele sujeito patético que fraudou o registro eleitoral, dizendo que mora em São Paulo. Não mora. Mas as autoridades nada fazem, não sei se precisa ser provocados, a expressão que se usa, né? Corretamente é provocados, não sei, mas o Ministério Público, todo mundo sabe que o Dudu Bananinha, que faz parte do Orcrim, chefiada pelo pai, né? Não mora aqui. E ele é o representante dessa o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, que é o nome verdadeiro, Eduardo Bolsonaro é apelido, é o sujeito criminoso que representa o nazista Bannon aqui na América do Sul. E o pai está a serviço dessa quadrilha. O pai, portanto, é um agente de uma potência estrangeira. Portanto, é traidor da pátria. Porque, como diz o doutor Ulisses, traidor da Constituição é traidor da pátria. O discurso do Dr. Ulisses, célebre, está no meu livro, A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Bem, o ministro Alexandre Moraes está dizendo, olha, eu estou sabendo disso, nós estamos montando, aqui estamos esperando acontecer, começar a distribuir fake news, e isso custa caro, hein? Então, tem empresários bilionários no exterior, nazifascistas, alguns aqui no Brasil, mas o grosso está lá fora, que já consideraram, eu fui o primeiro a dizer, a eleição do Brasil, do dia 2, a eleição que interessa para os nazifascistas no mundo, é a daqui. E eles têm uma marionete aqui, que é o Asmodeu Bolsonaro. Então, eles vão atacar, assim, na hora que a campanha começar, por volta de junho, maio, junho, muito antes, oficialmente, do calendário, mas já maio a coisa já vai estar pegando fogo, é o meu aniversário, provavelmente em homenagem a mim, aí vai começar em massa esse ataque, né? E vai tentar fomentar a guerra civil, porque o sonho do Bolsonaro é jogar brasileiros contra brasileiros. Não que ele esteja presente, porque ele é covarde,
ele vai colocar outros para fazer o serviço sujo, né? Então, isso daqui é gravíssimo. Nunca um presidente da República se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal, a 2 ministros, dessa forma. Isso aqui é linguagem de marginal, de bandido. Um bandido fala isso para mim, tudo bem, é bandido. Agora, um presidente da República é intolerável, inaceitável. É caso de cadeia. O Bolsonaro vai terminar na cadeia. Esse é um compromisso que todos nós, democratas, temos. Ele tem de terminar a vida na cadeia, tem de pagar por todos os crimes que ele cometeu contra as instituições e, especialmente, contra a vida de mais de 500 mil de brasileiros. Ele tem de ir para a cadeia, né? E os seus tentáculos têm de ser atingidos, né? Da Orcrim, né, que vai passando pelos doutores Mengueles, por grandes empresários, alguns, infelizmente, né, que estão se completando, pelos concessionários, volta ao assunto de rádio e TV, que fizeram o papel de fomentar as fake news em escala nunca vista na história, cadeia para todo mundo, cadeia, multa pesada, retirar, no caso do retirar as concessões, e vamos avançar, consolidar a democracia, isso que é democracia. Democracia não é temer o conflito. Conflito é a essência da democracia. Onde não há conflito, como dizia o doutor Ulisses, né? Num discurso também célebre, ainda nos anos 70, é no cemitério, só que todos estão mortos. Conflito é a base da democracia. Democracia, você tem conflito. Conflito, evidentemente, no interior da ordem constitucional. Entenda-se. Isso é essencial, né? E evitar esse conflito é que faz mal ao país. Então, é pôr toda essa turma na cadeia, essa gentalha, que no fundo não são muitos, né? Que agora aparecem falando, e tem os que vão para a Flórida, especialmente por Orlando. Quando eu me refiro a isso, vale destacar, outra vez o parênteses, eu não estou me referindo àqueles que foram buscar uma outra vida, foram lutar, tal, que tinha uma outra perspectiva, que queriam ir para lá mesmo, etc. Não, estou falando dos gusanos, os gusanos. Esses que ficam lá fomentando o nazifascismo e pegando tudo que tem de lá, não só os que estão na Flórida, mas em outros estados, e nós conhecemos alguns, né? Inclusive quando fica doente vem ao Brasil se tratar no SUS, pago por você, por mim, por nós, depois ficam a mula por lá, e a polícia não viu. Não viu. Bem, e ficam apresentando aqui, fomentando o ódio aqui no Brasil, através da extrema-direita norte-americana que produz essa mensagem de ódio. E eles reciclam, serve como comida requentada, como se fosse um prato novo, recém-preparado, né? Eles não produzem nada, gente medíocre intelectualmente, né? Gente que ficou na primeira série do ginásio, está cheio, né? Do antigo ginásio. E eu estou falando aí não desprezando aqueles que não puderam estudar, não, ao contrário, esses eu valorizo muito, não, aqueles que vêm de um saber que não tem, e só para medíocres que acreditam, tal, né? Quantas vezes, né, atribuíam a autores o que o autor nunca tinha dito, eu falava, lá atrás, esse daí não sabe nada, errado, isso nunca foi dito, isso não sei o quê, né? E alguns falavam, e eu, outra vez, estava certo. Então, quando o criminoso fala isso, realmente é algo extremamente grave, né? E ele está fazendo um tipo de ameaça que fica claro, dizendo o seguinte, olha, se algo me atingir, no sentido de punição por parte do TSE, eu vou partir para o golpe de Estado. Mentira, o golpe de Estado acabou. Ele pode tentar, vai fracassar, não vai ficar sozinho. E ele é covarde, vai voltar atrás. E aí por culpa é alguém, porque nunca é ele. Ele é um covarde, né? É um assassino, um ladrão, um homem de pequenos golpes, um batedor de carteira, porque não podia dar o grande golpe, porque estava como deputado, filho como vereador, ele queria dar um grande golpe, como eles estão tentando, via indústria de armas, via o jogo, tudo isso que eles estão articulando, tentando roubar, que são ladrões. Nós estamos falando de uma organização criminosa, a abreviação URCRIM, organização criminosa. São ladrões, né? Nunca se viu uma gentalha dessa, nós já tivemos terríveis momentos na história do Brasil republicano, mas essa gentalha igual essa nós nunca tivemos. Isso eu posso dizer com tranquilidade, inclusive se vocês lerem meu livro, nunca tivemos gente desse tipo, né? E, inclusive, lembrando, hoje eu até ouvi, acho que foi no UOL, a tragédia de Manaus completa 1 ano. E aí? E aqueles médicos que foram lá com o Tratikov, lembra do Tratikov? E aí? Eles dormem tranquilos, são psicopatas. Os nazistas, tudo que eles fizeram, aqueles médicos, né, não tinha no campo de concentração, e antes, hein? É bom que eles começam a fazer uma espécie de limpeza na Alemanha nazista, antes de começar a guerra, antes de 39, né, eu tenho aqui livros, é uma coisa terrível de depoimentos. Começavam os portadores de estados especiais, eles falavam, não, aqui tem tratamento, as famílias levavam e as crianças morriam. E os médicos participavam desses experimentos, lideravam e davam até justificativa científica. O que aconteceu em Manaus? Vai ficar elas por elas?
as pessoas morrendo afogado no seco, porque sem oxigênio é assim. Né? Um negócio incrível que aconteceu. Faz só um ano. Nós denunciamos no calor da hora. E aí? E a justiça? Porque eu quero saber da justiça. E a justiça? É duro. E ele voltou também, o criminoso, Bolsonaro, a questão da... É inacreditável. Hoje ele está com o capeta, né? Ele minimiza, eu estou usando o minimiza o Ômicron, que é a variante, né? E sugere que a variante é bem-vinda. Então é bom que você tenha... Eu estou pegando o Jamil Chad aqui. Que a variante é bem-vinda, é bom. Porque tem de ser assim. A OMS ficou assustada e justamente respondeu dizendo, olha, não é verdade, rejeita, e diz que nenhum vírus que mata é bem-vindo. Claro, claro, é que ele é um assassino. Ele é um assassino, então, para ele, a morte dos outros, né? É normal, normal. Mas ele é um homem tão covarde que ele tem uma dor de barriga, e liga para o médico chorando. Mas ele é tão covarde que ele não ligou para o gabinete paralelo. Por que ele não ligou para aqueles médicos do gabinete paralelo, aqueles doutores e doutoras Mengeles, entre aspas? Por que ele não ligou? Não! O covarde, com a dor de barriga, chorando, olha que homem! Chorando, ligou para o médico que estava passando férias no exterior com todo direito. Passando férias, estava descansando. E aí disse, em entrevista ao Globo, portanto é o médico, o doutor Macedo, falando, não, ele me ligou chorando e dizendo, doutor, eu vou morrer, vem para cá. O médico, claro, veio correndo, falou, pô, o que aconteceu? Tentou arrumar um avião que não é fácil, para ele voar e tal, conseguiram um jatinho lá e veio correndo para cá. Chega aqui, ele não tinha nada, o covarde era uma dor de barriga. E dor de barriga por quê? Aí vem, os bolsonaristas são vergonhosos, eles não têm vergonha. É porque tinha olho gordo. Ele foi para o hospital porque tem muito olho gordo, porque a mulher dele é a mais linda do Brasil. A Michele. E aí olho gordo, aí foi ver, chega o médico, ele era um camarão, porque ele engoliu o camarão. E olha, devia ser um camarão assim, 20 e 30, o povo come osso. De primeira ou de segunda. 110 milhões tem segurança alimentar no Brasil. Mas o pilantra, que ele é um pilantra, um batedor de carteira, o ladrão que está na presidência da República, come camarão, engole. Eu estava numa peixada, olha abaixo nível, é um cara nojento, desculpe usar a expressão, um cara nojento. Então ele está comendo, imagine, para ele engolir um camarão, assim. E aí começou a chorar. Estava com dor de barriga. É a dor de barriga mais cara da história do Brasil. Na lista do besterol nacional, né, aquilo que o Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta estivesse vivo, o Festival de FBAPA, Festival de Besteiras que assola o país, teria um volume só para o Bolsonaro e sua caterva. Por que ele não chamou o Osmar Trevas? Por que ele não chamou o Osmar Trevas? Não, ele chamou um especialista, mas chama o Osmar Trevas. Ou aqueles doutores Mengeles que nós assistimos, aqueles filmes horrorosos, aqueles vídeos, aquela canalha, desculpe usar essa expressão, aqueles pulhas, melhor, essa expressão está em certo desuso, os pulhas. Não, chamou um especialista que chegou e não tinha nada. Nada. E sabe quem vai pagar a conta de tudo? Somos nós. Tudo aquilo, mobilização. Eles chegaram a cercar um posto de gasolina, que era só para pôr gasolina para comitiva, saindo de Santa Catarina, com aqueles cangaceiros que o seguem. É um negócio ridículo. Essa gentalha vai sair, vai para a lata de lixo, mas não basta. Tem de ir para a cadeia, para dar o exemplo, a começar por ele. Ele tem que ter a condenação mais severa. No Brasil, 30 anos. 30 anos! E acabou. Esse homem é um homem perigosíssimo à ordem pública. Ele tem de pagar na cadeia pelos seus crimes. Então, quando ele fala isso, ele despreza a vida, ele ama a morte dos outros, não a dele. Porque a dele ele chora por uma simples dor de barriga. Vocês imaginaram Bolsonaro e sua caterva, aqueles poucos, não estou falando importante, outro parênteses, a instituição, não, a caterva verde-oliva que está no Palácio do Planalto,
Você imagina esse pessoal numa guerra? Eu fui o primeiro a lembrar isso. Hoje o pessoal está falando, obrigado, tal, mas foi aqui. Imagina no dia D, na invasão da Normandia. Sabia-se? Eu li a passagem do Martin Gilbert, uma grande biografia do Churchill, né? Churchill lá, vendo tudo aquilo no dia anterior, na noite anterior, falando 15 mil não vão voltar. Né? Falando, olha... Sim. E aquela coisa, falando, meu Deus, vocês imaginam? E aquela dor que você sente? Esse aqui sente dor? Claro que eu estou fazendo uma comparação abissal, né? A distância entre uma coisa e outra, entre um e outro. Mas essa caterva que ela está se locupletando. O presidente da Petrobras, fantástico presidente. Eu imagino, agora, hoje, conversando com o pessoal, eu lembrei, o primeiro 5 de julho, 1922, tem 90 anos, né? Forte Copacabana. Eu imagino lá o Siqueira Campos, vamos pegar o exemplo, outro dia testei, vou lembrar, o Siqueira Campos, que para muitos é só nome de rua, praça, Siqueira Campos Parque, aqui o Trianon chama Siqueira Campos, a maior parte, entre 100 pessoas, 101 não sabe quem é o Siqueira Campos, mas imagina o Siqueira Campos, se soubesse, né, que teve um militar, que essa caterva que está lá no Palácio Planalto teria vergonha de vocês. Capacho Neto teria vergonha. Heleno, vergonha de vocês. Vocês envergonham o Exército Brasileiro. Estão ao lado de um covarde, homem que tem dor de barriga e liga chorando para o médico. Imagino vocês na Batalha de Stalingrado. Vocês imaginam? Eu já citei várias vezes, mas leio Beevor, Anthony Beevor, tem um grande livro sobre a Batalha de Stalingrado e tal, né? Imagina tudo isso. Olha, é desespero. E o criminoso agora quer que o vírus circule. E a OMS fala, pô, mas nenhum vírus que mata é bem-vindo, meu Deus. Não pense, olha, nós estamos no mês de janeiro, ainda na primeira quinzena de janeiro, esse homem vai incendiar o país. Esse criminoso, esse assassino, né? Se a sociedade civil, as instituições não reagirem dentro do que determina que o nosso sempre norte é a Constituição, esse país vai estar destruído no momento do processo eleitoral. Ele não vai parar, tal qual eu previ e acertei outra vez, ao contrário dos que fazem aquelas análises assim brilhantes, né, daquelas consultorias que eu brinco, que acontece justamente o contrário. Os doutor Plangoloss, para lembrar o clássico Cândido do Voltaire, né, eu falei, olha, vai acontecer isso, e está acontecendo. Então, o cenário é esse, está se cumprindo o que eu tinha dito que ele ia fazer. Não tem mordomo de filme de terror agora para justificar mais, agora acabou, não dá mais certo. Mordomo de filme de terror tem de continuar sendo aplaudido, entre aspas. No restaurante, se soubesse, atravessa a rua, hein? Que problema, que aplaudir, por quê? Né? Mordomo de filme de terror, figura patética, figura ridícula, né? Claro. Então, agora, e não adianta falar também, ele vai tentar, as minhas forças armadas, o meu exército, não vai dar certo também, porque ninguém aguenta mais. Por sinal, até hoje, o covarde não respondeu ao contra-almirante Barra Torres. Né? Ao contrário, não, tentou mentir dizendo que não disse, e no final da fala, para a chapa branca, porque ele não tem coragem do tete-a-tete, porque é covarde, ele disse, mas tem alguma coisa ali na Anvisa que eu não sei, ou seja, voltou a acusar que havia alguma coisa por trás. Se há algo por trás, é porque presume-se, dentro da nossa linguagem aqui no Brasil, de que é algo feito de forma ilegal, e insinua, portanto, que tenha corrupção, algum interesse, e alguém queira se locupletar, né? Mas ele não tem coragem, porque é covarde. É isso que nós temos. Né? Mas ele é mais do que isso. Ele é ladrão, é um homem mau, Por isso que eu me irrito muito com os falsos pastores, porque ele é um homem mau, e eles tentam passar um verniz, que ele é um homem bom, que é um homem de Deus, e todo mundo sabe que não é. Mas esses pastores também vai chegar a vez da justiça. Porque tem um que 11 mensagens, 11 foram retiradas. Ele falou infanticídio para quem leva seus filhos a tomar vacina. Não é só retirar. Claro, a empresa, Twitter, retira corretamente. Mas e a justiça? E a justiça? Ele vai continuar fazendo isso, o mala? Não dá. Então, vocês percebam, esse é o pior momento da história do Brasil republicano. Nós vamos virar essa página, claro, mas não podemos virar sem a justiça, isso é importante, agir.
porque senão pode voltar a ocorrer. Nós temos de ter, e volta a questão, e os bolsonaristas, nazifascistas, falou o nosso Tribunal do Nuremberg. Quando eu falo isso, entenda-se, evidentemente, que não é o mesmo formato, é o espírito, porque tem alguns que não entendem, né? Os nazifascistas e bolsonaristas, é o espírito do Tribunal do Nuremberg. Aqui precisamos ter, isso é indispensável, isso é indispensável. É condição sine qua non para nós construirmos a democracia do Brasil e nunca mais vivermos o pesadelo que nós estamos vivendo, né? Isso é essencial. Por isso que nesse espaço, é essa leitura que a gente sempre tem. E sempre lembrando de autores, de momentos da história, e as nossas entrevistas mostram isso. Insisto, assistam com... Até dá uma rima ruim, né? É pobre, com a entrevista do professor Roberto da Mata, tivemos com Newton Bonder, rabino e escritor muito conhecido, tem um clássico, um livro, um sucesso enorme, Alma Imoral, mas não só, mas especialmente esse que depois teve uma adaptação teatral brilhante e tal, e é um cara muito legal, tivemos uma conversa também de nível, nós temos gente brilhante nesse país, isso que me irrita mais, né? E a entrevista que nós fizemos com o Damata, e amanhã nós estamos postando com um grande cientista político também, até sábado, ó, tá muito legal, mas amanhã eu depois comunico a vocês, pouco antes da live a gente deve postar, tá bom? É isso, tal como previ, o criminoso está agindo da mesma forma e tem de ter, insisto, agora a resposta sensata, legalista e constitucional e da sociedade civil frente à ação criminal. Ele está desesperado, porque ele sabe que lá na frente tem uma celinha e ele vai ver o sol nascer quadrado em Bangu 8. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os... Preciso olhar. E agradeço muito a vocês. Entre os 651 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, né? Agradeço a todos vocês e lembro, indica um amigo ou amiga, muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, suas notificações, coloque like no que vocês gostarem, use como vocês muito bem, utilize como vocês muito bem fazem a parte dos comentários. Seja apoiador do canal. Como é que faz para ser apoiador do canal? Seja membro apoiador do canal. Apoiando o canal, você fortalece o jornalismo plural, independente, republicano, democrático e de qualidade. Isso é muito importante. E nós ensinamos. Você vê, em 2 minutos você consegue fazer isso. Pim, pam, pum, como diria Philpo Nunes, técnico da primeira academia. É uma longa história. Um dia a gente fala sobre isso. Tá bom? É muito fácil. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, TikTok, estou moderno, incrível, estou muito, muito moderno. Marco Antônio Villa Oficial, tá? E o meu mais recente livro, para tentar entender complexo, nosso país não é fácil de entretenimento, o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, História do Brasil, do Descobrimento ao Século XXI. Nos encontramos amanhã. Até!